Muito boa noite, gente. Tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que esteja todo mundo muito bem. Estamos aí de novo, mais uma vez. Gente, devagarinho a gente vai seguindo adiante aí no nosso propósito, na nossa playlist, né? Hoje você vê, hoje especialmente é um dia que eu trabalhei muito, tô bem cansado, mas eu tô muito animado. Apesar de muito cansado, bastante dor no corpo e tal, mas tô bem animado. Louco isso, né? Enfim, mas estamos aí. Estamos aí pra gente dar sequência na nossa playlist, né? Evangelho no Lar. Eu vou baixar aqui o som porque, né? Cujo propósito aqui é oferecer companhia para aquelas pessoas que, por algum motivo, não têm essa tal companhia para fazer as suas preces em casa, né? O Evangelho no Lar é uma proposição espírita brasileira no sentido de não só brasileira, mas tem muita força aqui no Brasil, né? Eu não sei, preciso uma hora pesquisar como é que é essa questão do evangelho no lar em outros países, né, que são adeptos do espiritismo kardecista. Mas, mas enfim, né? Pelo menos aqui no Brasil ele tem bastante gente adepta, né? E o legal, eu acho que dessa iniciativa também é que assim, esses dias eu tive um sonho lúcido. E depois que o sonho foi muito bobo, mas depois desse sonho eu tive um insight muito forte que eu vou comentar com vocês. É, a gente passa o dia, na maioria das vezes, a gente passa o nosso dia sem agradecer, sem observar, é como se a gente tivesse tão distante de nós mesmos, né? Que quando você fica imerso nas coisas do dia a dia e com isso você acaba perdendo a consciência. Você acaba se envolvendo com as coisas do dia e vai embora e nem se dá conta de nada. Quando a gente fica um pouco mais consciente, a gente começa a observar os pequenos milagres que acontecem durante o dia. E aí é nessa hora que você fala, nossa, que coisa incrível, né? Por exemplo, um passarinho cantou. É meio romântico isso que eu estou dizendo? Pode ser. Mas você vê coisas maravilhosas acontecendo, sabe? O sol brilhando lindamente. Às vezes até quando a chuva vem uma chuva bonita, abençoada, molhando as plantas. A gente fica vendo esse tipo de coisa. Apesar de ser uma visão bem romântica, são os milagres que acompanham a gente todos os dias, né? E, e eu estou falando romântica dessa visão porque eu não gosto da religiosidade ou da espiritualidade deslumbrada. Eu não gosto, né? Por isso que eu estou colocando dessa maneira. Mas enfim. E aí, beleza, aconteceu isso. Quando eu tava nesse sonho lúcido que tava rolando comigo há uma semana atrás, eu tava fazendo uma coisa e conversando com uma pessoa, e essa pessoa tava me trazendo uma série de problemas, de preocupações. Né? Eu não vou falar aqui porque eram coisas pessoais, mas a gente ficava naquelas coisas. E aí nesse meio termo desse sonho lúcido aconteceu uma coisa que eu falei, não, mas tem esse lado que é muito bom, né? Eu me lembro de no sonho lúcido ter pensado isso, mas se eu tivesse pensado em agradecer por aquele evento bom que estava acontecendo comigo no sonho lúcido, fatalmente minha frequência ia subir e fatalmente eu ia ficar consciente e ia ter uma projeção astral. Não tive porque eu simplesmente esqueci de agradecer. Então assim, às vezes a gente precisa durante o dia, parar durante o dia, né? Dessa simulação que é a nossa vida, parar durante o dia e falar, puxa vida, sei lá, que almoço gostoso que eu estou comendo, sabe? Que é aquela coisa que os nossos avós faziam antigamente, sabe? Agradecer a comida que está ali, que alguém fez, é uma maneira de você se conectar e subir a sua frequência. Ou seja, qualquer coisa que você faça durante o dia que te obrigue,
não que te obrigue, mas que faça você agradecer a oportunidade daquela coisa que está acontecendo, a tua frequência sobe. E se você tiver por acaso numa situação desagradável, por exemplo, numa experiência do corpo emocional durante o sono, fatalmente, se você adquirir esse costume, você desperta mais facilmente e sai daquela situação desagradável. Então, o grande lance é a gente sempre ficar durante o dia, na medida do possível, agradecendo as coisas que nos acontecem. Coisas boas, óbvio, né? Enfim, só queria comentar isso que achei pertinente. Tá bom? Vamos lá então. Como vocês sabem, esse Evangelho no Lar, a gente usa aqui o Evangelho segundo o Espiritismo. A gente usa também esse livro aqui da Irene Pacheco Machado, certo? E a gente usa também esse Reflexões de Jacó, que é... Reflexões de Jacó. Esse livro do Seripembaba, que é um livro que estimula nosso questionamento a respeito de como que nós estamos vivendo a vida, né? E aí, antes de tudo, primeiro que nada, o que a gente faz é uma respiração que dura 8 minutos. E depois disso a gente faz a evocação dos espíritos e começa a nossa prece efetivamente. A respiração que a gente faz é sempre em 3 etapas, que é a que eu faço, que eu acho que funciona legal, que é assim, ó. A gente inspira de novo, pausa e aí solta lentamente. É como se a gente enchesse o pulmão em 2 etapas, tá bom? E aí quando a gente expirar, a gente imagina uma fumaça branca saindo do nosso nariz, da nossa boca, do nosso pulmão, dos nossos olhos, nossos poros, que seria de certa maneira a indução de uma exteriorização da energética, tá bom? Eu vou contar aqui os 8 minutos, aí eu aviso vocês quando a gente estiver chegando perto da hora da evocação, tá bom? Vamos lá?
Já foi metade da nossa respiração. Mais um minutinho. Muito bem. Todos bem? Bom, vamos então passar então a parte da evocação dos nossos bons amigos, para que eles possam nos acompanhar nessa prece. Dessa forma, nós pedimos então a presença dos nossos bons amigos espirituais, a fim de que eles estejam aqui conosco mais uma vez e que nós possamos, de fato, vibrar positivamente, oferecendo energias e uma boa vibração para que elas possam ser manipuladas e que elas possam adequadamente atender às necessidades da espiritualidade. Pedimos humildemente também que os bons espíritos nos protejam durante esse momento, que haja muita luz, muita tranquilidade, muito amor,
e uma ótima vibração. E que Jesus abençoe a todos nós. Mas antes, gostaria de agradecer a presença dos bons espíritos, que sempre estão conosco. Que assim seja. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. Graças a Deus. Cuidar do corpo e do espírito, no Evangelho segundo o Espiritismo. Jorge, Espírito Protetor, Paris, 1863. Será que a perfeição moral consiste na martirização do corpo? Para resolver essa questão, apoie-me nos princípios elementares e começo por demonstrar a necessidade de cuidar do corpo, que conforme esteja sadio ou doente, influi de uma maneira muito importante sobre a alma. Isto é considerar sobre a alma, que é considerada prisioneira da carne. Para que ela vibre, se movimente ou até mesmo conceba as ilusões de liberdade, o corpo deve estar são, disposto e vigoroso. Estabeleçamos uma situação. Eis que ambos se encontram em perfeito estado. O que devem fazer para manter o equilíbrio entre as aptidões e suas necessidades tão diferentes? Dessa confrontação torna-se inevitável buscar seu ajuste equilibrado em ambos, sendo que o segredo está em achar esse equilíbrio. Aqui dois sistemas se defrontam, o dos ascetas, que querem aniquilar o corpo, e dos materialistas, que negam a alma. Dois sistemas igualmente constrangedores, tão insensatos, tanto um quanto o outro. Ao lado dessas grandes correntes de pensamento, há um grande número de indiferentes que, sem convicção e sem afeições, amam com frieza e não sabem se divertir. Onde, pois, está a sabedoria? E a ciência de viver? Em nenhum lugar. Esse problema ficaria inteiramente a ser resolvido se o Espiritismo não viesse em ajuda dos pesquisadores, demonstrando-lhes as relações que existem entre o corpo e a alma, comprovando que são necessários um e o outro. E é preciso cuidar de ambos. Amais, pois, a vossa alma, mas cuidai também do corpo, instrumento da alma. Desconhecer as necessidades que a própria natureza indica é desconhecer a lei de Deus. Não castigueis vosso corpo pelas falhas do vosso livre-arbítrio, que o seu livre-arbítrio induziu a cometer, e nas quais é tão responsável quanto um cavalo mal guiado o é pelos acidentes que causa. Sereis por acaso mais perfeitos se ao martirizar o vosso corpo continuardes egoístas, orgulhosos e sem caridade para com o vosso próximo? Não, a perfeição não está nisso. Ela se encontra nas reformas a que submeterdes o vosso espírito. Dobrai-o, subjugai-o, humilhai-o, dominai-o. Esse é o meio de torná-lo dócil à vontade de Deus, o único que conduz à perfeição. Dá para comentar algumas coisas aqui que
eu acho que são pertinentes, né? É, quando ele fala aqui de dobrar, castigar o espírito, né? Obviamente, porque o corpo só segue o que o espírito faz. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que, sei lá, não é afeito a estudo, você não gosta, você tem preguiça, sei lá, você não se deu bem, tem traumas com estudar, esse tipo de coisa, o seu corpo vai ter que trabalhar pesado. Então, beleza. Não tem nada contra, mas chega uma hora que teu corpo vai estar cansado, bem cansado, né? Por outro lado, se você é afeito a trabalhos mais de escritório, vamos chamar assim, né, ou mesmo da aula, sei lá, alguma coisa do tipo, você vai cansar mais o cérebro. Então, assim, é pertinente, né? É uma escolha que você faz, é isso ou aquilo. O que eu quero dizer com isso é que o corpo ele vai sofrer em função das escolhas da mente, da consciência. Agora, quando a gente deve martirizar, não significa que a gente deve punir a nossa consciência, ficar num binômio entre culpa e satisfação. Entende? Isso não é legal, eu acho. Eu acho que martirizar o espírito está no sentido aqui de, obviamente, a gente se questionar sobre como foram as nossas atitudes, sem se culpar. Poxa, eu fiz aquela tal coisa, como é que foi isso? Isso não foi legal. Poxa, não, isso foi mais ou menos. Não, então, ali eu podia ter feito assim, eu podia ter feito assado, beleza. O tempo inteiro está conversando com você mesmo, entendeu? Avaliando e, obviamente, tentando melhorar. Mas qual que é o caminho da melhora? Tem um livro que dita as regras da vida? Eu acho que livro dos homens não tem nenhum, né? Nenhum. Você não deve seguir ninguém que diga que isso é pecado ou aquilo não é pecado. Eu acho que não existe pecado. Ninguém pode imputar pecado a você. Eu acho que a nossa consciência é que imputa o pecado. O que eu quero dizer é o seguinte: a gente tem dentro da gente um senso que diz se aquilo que a gente está fazendo é pecado ou não. Se a gente está cometendo uma falha, se isso. Por quê? Porque se você faz alguma coisa e isso de fato te incomoda, aí você precisa, primeiro, tentar se libertar dessas amarras, ou seja, por que me incomoda? Pô, o que eu fiz não foi, sei lá, vou dar um exemplo, melhor por exemplo. Sei lá, resolvi sair sem calça na rua. Resolvi sair sem calça na rua. Nossa, mas isso é um absurdo, né? Até o exemplo é meio absurdo. Mas enfim, sair sem calça na rua. Qual a consequência disso? Bom, eu senti bem, não, me senti feliz pra caramba fazendo isso. Ah, legal. E o seu vizinho, como é que ele se sentiu? Será que ele se sentiu? Não, um deu risada e o outro não gostou por causa da filha dele, que é uma menina, uma criança, certo? Então o que você fez? Foi legal? Não foi? E aí, obviamente, se a sua consciência aponta algum problema, é óbvio que não foi legal. Então, aí você obviamente tem que falar, não, beleza, então preciso tentar corrigir isso. Vou dar outro exemplo. Sei lá, você trabalha com alguém numa empresa, seu colega é um verdadeiro porre. Aí você começa a destratar essa pessoa. Aí você vai pensar, não, isso é legal, isso não é legal, o que eu fiz hoje foi legal, não foi legal, será que eu tenho o direito de fazer isso com a pessoa? Ou seja, esses questionamentos intermináveis, eles são muito importantes para apontar para a gente o caminho. A gente sabe exatamente para que direção a gente tem que ir, independente do fato em si, do que é quando não interessa. Por isso que o primeiro exemplo foi tão absurdo. Não interessa o que você faz, o que interessa é a tua consciência está apontando. Agora, não adianta obviamente você ser hipócrita, né, e mentir para você mesmo, do tipo, você está fazendo uma coisa que não é legal, mas você justifica para você que é legal.
sabe? Você justifica para você que é legal, você está sendo hipócrita, porque no fundo você sabe que o que você está fazendo não é legal, mas você justifica pelo simples fato de continuar fazendo, né? Então tem tudo isso. A gente tem que procurar o tempo inteiro decodificar as nossas emoções. E é nesse sentido que a leitura coloca de a gente subjugar, a gente martirizar o nosso espírito, a nossa consciência. Porque o tempo inteiro a gente vai ficar se perguntando se o caminho que a gente está seguindo é o caminho certo. Pô, Josué, mas que coisa chata é isso, né? É chato. É muito chato. Mas eu não acredito que exista outro meio de a gente evoluir se não for através disso. Porque cada pessoa é um universo diferente, cada pessoa tem um entendimento da realidade de acordo com as suas próprias experiências, de acordo com a sua cultura, com a sua educação, com a sua língua, com o seu universo cultural, sociológico, social. Então, assim, não dá para dizer que o outro está certo, que o outro está errado, que o outro devia fazer isso, que o outro devia fazer aquilo. Isso é bobagem, isso só atrasa, eu acho, a evolução da nossa consciência. Eu acho que é cada um com cada um. Então você para, você pensa, poxa, foi legal, não foi? Tá, beleza. O que eu aprendi com isso? E aí a partir disso você segue adiante. Entende? Essa é a melhor baliza. E aí nesse sentido a gente tem a nossa consciência. A nossa consciência sabe exatamente o que nós estamos fazendo. Então eu acho que esse deveria ser o exercício diário da gente, né? É que se perguntar o que nós estamos fazendo aqui, meu Deus. Tá certo? Hoje, antes de vir pra cá, eu tava tomando uma ducha, aí eu tava pensando na prece e me veio uma intuição da gente fazer uma prece pelos nossos parentes desencarnados, né? Pelos nossos ancestrais, as pessoas que graças a ela nós estamos aqui, né? Então gostaria que vocês e mais eu nós fizéssemos uma egrégora. E obviamente, enquanto a gente estiver rezando, você vai lembrando dos seus parentes, mandando mensagens mentais para eles enquanto a gente faz a prece dominical, tá bom? Vamos lá? Bons espíritos, pedimos humildemente que estejam conosco e possam entregar aos nossos amigos e parentes desencarnados essa prece, essa vibração, que essas nossas energias anímicas possam favorecer a evolução, o adiantamento, o entendimento desses espíritos sobre a sua real situação e que eles possam ser abraçados, abençoados, orientados, se for o caso, curados, se for o caso, que essas energias de vibração possam favorecer da melhor maneira possível as pessoas que mentalizaremos a partir de agora. E para todos os efeitos, que essas energias acompanhem um abraço fraterno. Que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja, graças a Deus.
Irmão Jacó, e aquilo ali, nem flor, nem folhagem? E ele responde: é um pequeno inseto que vive das fragrâncias das flores e da beleza do jardim. Vamos comparar este irmãozinho ao homem que necessita da beleza da natureza para viver. Hoje ele pode mutilar as flores por ignorância, mas um dia, transformado em rosa, saberá perfumar. Giló Neneu. Então, gente, essa leitura exatamente tem a ver com isso que eu estava dizendo agora há pouco, né? Que é essa questão de que como é que a gente vai aflorar a nossa consciência se a gente não exercita essa consciência, se a gente não se pesquisa, se a gente não tenta encontrar naquelas emoções recônditas, naqueles abismos da consciência, vamos chamar assim, as coisas que nos transformam, as coisas que moldam o nosso comportamento, as coisas que justificam as nossas atitudes. Então faz parte da evolução e da passagem aqui pela Terra que a gente se pergunte por que a gente faz isso, por que a gente faz aquilo, por que a gente gosta assim, por que a gente gosta assado, por que a gente quer isso, não quer aquilo. O que é que faz bem para nós, o que não faz bem para nós, o que nos incomoda, o que não nos incomoda, o que a gente pode suportar, o que a gente deve superar, esse tipo de pergunta. E isso daí a gente tem um ROR, né? A gente tem uma imensidão de situações durante o dia que oferecem essas oportunidades para nós. Cabe a nós mesmos mudarmos a nossa atitude em relação à vida e entender cada passagem do dia como um estímulo à nossa consciência. Esse eu acho que é o ponto. Tá certo? E aí eu queria aproveitar esse embalo, esse ensejo e pedir para que a gente possa pedir uma prece por nós mesmos. Vamos lá? Assim, no sentido de que os bons espíritos possam atender às nossas necessidades. Pai de infinita bondade e amor, nós pedimos humildemente que os bons espíritos possam nos ajudar, oferecendo amparo, oferecendo companhia, oferecendo boas ideias para que nós possamos nos desvencilharmos das nossas dificuldades do dia a dia. Que nós tenhamos saúde e paz para encontrarmos o caminho adequado. E que Jesus abençoe a todos nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. Graças a Deus. Ele tá subindo nos livros e tá fazendo de tudo para ver se derruba um na minha cabeça. Ele ficou muito sozinho hoje, tadinho. Vou brincar com ele daqui a pouco. Bom, gente, vamos então. Eu vou passar agora a
abrir uma leitura nesse livro aqui, ó, para que a gente possa refletir sobre. Olha que estimulante o título. Nova consciência. E já saiu ela esses dias, mas vamos lá. Somos levados a acreditar que o sucesso significa realizar-se na matéria. Somos bem-sucedidos como quando produzimos uma bela obra de arte, desenvolvemos um sofisticado projeto, ocupamos um cargo importante ou ganhamos uma alta quantia de dinheiro. Eu não condeno esse tipo de conquista, isso faz parte da vida, mas o verdadeiro sucesso acontece quando tomamos consciência daquilo que nos aprisiona, quando tomamos consciência da nossa insanidade. Ao perceber a nossa insanidade, começamos a nos tornar sãos. Ao perceber o que está inconsciente, expandimos a consciência e podemos perceber o que está além da matéria, que é o espírito. Essa leitura está totalmente alinhada com o que nós falamos aqui hoje, né? Porque esse culto tão absurdo, né, e desenfreado ao corpo, né? Tudo que nós fazemos é em função do corpo. A nossa vida é moldada em função do corpo. Que disso aqui, tudo que está rolando aqui, é a única coisa que perece. Se você parar para pensar que você tem uma casa, você tem que ter uma casa, porque você tem que guardar as suas coisas. Você não pode largar em qualquer lugar, então você tem que ter uma casa. Você tem que ter uma cama para o teu corpo descansar. Essa casa também te abriga do frio, da chuva. Enfim, você precisa de dinheiro para manter essa casa, para dar manutenção nessa casa, né? Comprar comida, que é pro corpo, tomar banho, tomar água, que é pro corpo. Ou seja, tudo é em função do corpo. E quanto é de tempo que a gente dedica à nossa consciência? A gente meio que vive a deriva, esperando que a vida nos apresente algum dissabor para que a gente, a partir daquele dissabor, aprenda alguma coisa. É como se a gente fosse na escola e nunca fizesse tarefa de casa. A gente só recebe, só vai na escola, e vem para casa. E não tem compromisso nenhum de aprender nada, de desenvolver nada, né? A gente simplesmente fica esperando que alguma coisa boa aconteça pra gente tomar uma cerveja, um vinho e por aí vai. E alguma coisa ruim aconteça para que isso ensine a gente a mudar de atitude. Essa é a nossa vida. E aí, em termos conscienciais, a gente acaba aprendendo muito pouco. Então, a partir disso, fica uma reflexão no ar, né? Será que não é legal eu gastar um pouquinho mais de tempo tentando entender quem eu sou? Tentando descobrir o que, que me incomoda, o que me deixa feliz. Fica aí, tá bom? Essa âncora de reflexão, pra gente pensar aí o que qual conclusão e qual destino a gente deve tomar. Tá bom, gente? Eu agradeço demais a presença de vocês aqui no Evangelho no Lar e que a gente possa se ver em próximos episódios por aí. Tá bom? Muito obrigado e boa noite a todos vocês.